Max Verstappen fez a pole position do GP da Arábia Saudita com vento e tudo, com uma grande diferença em relação ao segundo colocado, Charles Leclerc da Ferrari. O companheiro dele de Red Bull, o Sérgio Pérez, vai largar em terceiro. Mas ele estava nas manchetes não por conta da pole position, não por ser o favorito para a corrida desse sábado, com largada a partir das 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, mas sim porque teve mais um capítulo da novela que está acontecendo, da tensão nos bastidores da equipe Red Bull. Dessa vez foi o consultor Helmut Marko que falou na imprensa que pode ser que ele seja suspenso pela Red Bull, que ele não sabe se ele vai estar na próxima corrida no GP da Austrália. Depois disso, o Max Verstappen, na coletiva de imprensa, depois de fazer a pole position, deixou muito claro o seu apoio ao Helmut Marko, disse que se ele sair, Max Verstappen, sai também. Chamou muita atenção porque essas declarações do Helmut Marko aconteceram logo antes da classificação e ele saiu do carro, foi dar a entrevista e é como se o Max já soubesse que tudo isso estaria acontecendo. Ele não pareceu surpreso quando ele foi perguntado sobre isso. Então, lembrando de todo o contexto do que está acontecendo na Red Bull, o que aparenta estar acontecendo neste momento é que Helmut Marko está tentando forçar uma saída da Red Bull para tentar liberar o Max Verstappen para ele poder fazer o que ele quiser em relação ao seu futuro. Por que que eu digo isso? Toda essa confusão na Red Bull ela vem de uma disputa por poder entre a turma do Marko, a turma da Áustria e a turma do Christian Horner. Christian Horner que depois da morte do cofundador da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, foi buscar apoio no lado tailandês da empresa Red Bull para aumentar a sua esfera de poder dentro da equipe Red Bull. E do lado austríaco, como representante do Mateschitz, agora do seu filho, está o Helmut Marko. O Max Verstappen já tinha deixado bastante claro internamente, inclusive é uma coisa que ele disse hoje depois da pole position, que ele já falou com as pessoas do alto escalão, e quando ele fala alto escalão é da empresa Red Bull, que ele é leal ao Helmut Marko. Dentro de toda essa confusão acontece o caso do Christian Horner sendo investigado pelo comportamento inapropriado em relação a uma funcionária dentro da Red Bull. A Red Bull faz uma investigação interna, conclui que não tem que tomar nenhuma outra... não precisa fazer mais nada em relação ao Christian Horner, que está tudo ok em relação ao Christian Horner. E aí o pai do Verstappen, Jos Verstappen, depois da corrida, a primeira corrida do ano no Bahrein, que foi uma lavada do filho dele, ele diz que a situação na Red Bull está insustentável e que o Horner tem que sair. Dias depois, fica claro que o Horner tem apoio suficiente para ficar, inclusive a funcionária foi suspensa pela Red Bull, e aí agora acontece esse novo capítulo, que é o Marko aparentemente buscando uma implosão da equipe novamente. O que se comenta aqui no paddock é que o Marko estaria tentando tentando ser demitido da equipe, porque isso ativaria a cláusula que libera o Max Verstappen para negociar com outras equipes, para assinar com outras equipes para os próximos anos. O Max que tem um contrato com a Red Bull até 2028. Por que o Max gostaria de ter essa liberdade? Por que o Max gostaria de estar do lado do Marko nesse momento e minar o poder do Christian Horner? Então tem duas teorias aí. Uma teoria é de que eles estão tentando, os Verstappen, o Helmut Marko, estão tentando ganhar o controle total da equipe sem o Christian Horner, sem essa divisão de forças aí dentro da equipe. E uma outra corrente é de que ele está tentando se liberar desse contrato porque ele sabe que o motor de 2026, quando mudam as regras da Fórmula 1 da Red Bull, não é muito forte. Os números no momento não são muito fortes. Ele quer ter a opção de sair da equipe, já pensando que em 2026, quando muda tudo, a Red Bull não será mais tão forte como é atualmente. E quem está vendo tudo isso de camarote é o Toto Wolff da Mercedes. O Toto, é claro,
está buscando um piloto para substituir o Lewis Hamilton que sai da Mercedes já no final deste ano. E a corrida, vamos ter também uma corrida aqui na Arábia Saudita. Max Verstappen largando na frente numa pista em que ele não tem um currículo tão bom quanto em outras. Ele não é um piloto que gosta muito de circuito de rua, mas mesmo assim fez a pole com uma diferença bastante significativa em relação a Charles Leclerc, uma diferença que foi muito construída nas retas, na sua volta mais rápida. Leclerc larga do lado dele na primeira fila, com o Sérgio Pérez, o Pérez sim, um especialista nessa pista, nesse tipo de pista, principalmente circuito de rua, querendo ir para frente com um ritmo muito bom de corrida. Poderemos assistir a uma nova dobradinha da Red Bull na corrida deste sábado. Quem larga em quarto é o Fernando Alonso, mas o Alonso já estava falando que nem é impossível pensar em pódio, ele que foi pódio aqui o ano passado, porque o ritmo de corrida da Aston Martin é muito inferior, então ele prevê uma briga aí com a Mercedes e a McLaren. Primeiro a McLaren é a equipe que vem logo atrás, com o Piastri à frente do Norris, e logo depois a Mercedes. A Mercedes sofrendo mais do que eles esperavam com um velho problema, o bouncing, os saltos que o carro dá na reta, principalmente aqui no último setor da pista de Jeddah. O Lewis Hamilton, inclusive, estava comentando, ele que se classificou de novo mais atrás, comentando que é o terceiro ano que eu estou lidando com esse bouncing, com esses saltos. Ele fez assim, é o terceiro ano. Né? Então dá para entender a frustração do Lewis Hamilton. Inclusive o George Russell também estava falando que eles ainda não encontraram a altura certa do carro para fazer o carro ir bem sem dar esses saltos. Então, repetindo, a segunda corrida da Fórmula 1 em 2024 começa às 2 horas da tarde, à noite, aqui em Jeddah, pelo horário de Brasília. Uau!